Bom dia, boa noite, boa tarde. Esse é mais um episódio do Máquina de Lavar, que eu trago para todos vocês, caros amigos, companheiros, camaradas, seja lá o que for. É, e é isso, né? A segunda-feira tanto um saco quando vem a segunda-feira, porque é o dia de completa readaptação. Você vai de domingo para segunda. E você tem essa alternância, né, no que as coisas significam, no que sua rotina vai fazer exercício, pressuposições corretas. E você tem que se preparar para isso. Como segunda eu gravo podcast. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer hoje. Eu tô com uma preguiça absurda de gravar, de falar sobre os temas. Eu sexta-feira, eu fiz outro episódio, só que eu não publiquei porque eu tava muito puto e muita raiva. Não raiva, mas eu tava desdenhando, porque eu tava falando sobre uma pessoa que eu conversei e a pessoa que eu conversei, eu achei ela, porra, assim, não vamos chamar de burra, né? Vamos chamar de limitada. E daí eu fiquei um pouco elaborando sobre o tema, eu elaborei bastante sobre o tema de argumentos, mas eu fiquei xingando ela. E daí eu pensei, ok, vamos, se eu publicar isso um dia, vamos publicar para depois, porque sei lá, né? E hoje eu já estou mais pacífica, eu mais com mais calmaria, né? E, porra, cara, eu não sei se eu falaria sobre o tema, porque o tema envolve minimizando a pessoa, né? Não dando ela o ponto focal da situação. Eu, o tema era sobre hip hop, né? Porque muita gente não gosta de hip hop e principalmente muita gente não gosta de hip hop quando chama ela de uma arte baixa, uma arte de baixa cultura, porque evidentemente um take fascista no seu mais puro, né? Na sua mais pura forma, porque não passa de racismo, não passa de take horroroso, e não, cara, assim, né? É um péssimo take, cara, nem. Agora, mu- muita gente não gosta de hip hop por conta disso. E isso também é um elitismo, né? Porque fala sobre a verdadeira arte, né? A arte que é determinada como arte ou como boa arte. Daí, a arte que é determinada como boa arte por quem? Pelas academias, e só por você ouvir ela já denota um elitismo, né? E ela também fala muito sobre a beleza. E é interessante como muitos movimentos da vanguarda tentam ir contra isso e falar sobre a feiura, né? Implementar ela como ponto focal. Porque isso é mais uma expansão da expressão humana, porque a feiura e os traços negativos são imprescindíveis quanto ao dizer. E é normal que role tal continuação, né, acerca do tópico, porque, evidentemente, muito se fala sobre a verdade, mas o que é definido como arte não é verdade por si só, porque ela é definida por interesses políticos primeiro. Em, tu não pode, eu não tô dizendo que tu tem que ser politicamente engajado, mas tu, foda-se, tu é ideal nesse caso, mas o, o, o ponto, eu também não tô vendo a política, só para falar sobre. O ponto é
que é nitidamente entrelaçado, conectado. O que forma a arte, o que é dito arte, quem é escolhido como vencedor, quem tem esse cargo, do que com ele representa, os ideais dele, porque os ideais dele são aquilo que politicamente deve ser dito, é aquilo que eles querem que a gente diga socialmente, que é uma forma de controle e principalmente que é uma forma de controle da expressão humana, uma forma de controle do formato que se pode alcançar, do que se pode criar, e é uma forma de limitação autoritária da criatividade e do indivíduo também, principalmente, e daí respinga em grupos também marginalizados, já que a arte ela surge fruto de um ambiente, assim como a religião surge daqui de um ambiente, assim como filosofias, ideias, tudo se depende um ambiente e os seus nichos, a sua cultura, a cultura move e também se retroalimenta da arte, né? Aquela típica frase do Godard, que todo mundo já sabe esse ponto, que a cultura é a regra, a arte é a exceção, porque a arte ela vai trazer essas curvas da cultura, ela vai tentar se distanciar dele para ver também umas outras perspectivas, outras formas de ver e de se entender o mundo, para além do que a cultura quer ditar o que é. Então, você tem que pensar nisso, a cultura ela não é arte, a cultura que é transformado, piada. Esse cria hierarquias e cânones. Os cânones, eles não têm que ser seguidos porque eles limitam o senso crítico, cara. Não que eles não tenham que ser entendidos e compreendidos, porque é natural até categorizar que é bom e que é ruim. Só que os cânones, eles não são uma verdade absoluta, eles surgem de algum lugar e de alguma pessoa e de algum ambiente, cara. E não é só por estudo. Mas eu tenho que te dizer isso. Não é estudo pela técnica do que faz aquela obra uma boa obra. Também tem muitos motivos políticos por conta disso. E quem geralmente diz, é importante seguir o Kennedy, também segue esse tipo de tecnicismo. Embora também seja problemático, né? Já que, veja, a técnica, se você está analisando a técnica, você não está analisando o filme, você não está analisando o contexto dela na obra, tu está analisando puramente a técnica, então tu nega todo o contexto geral da que forma o filme só para você, sei lá, falar, abordar essa invenção tecnológica. E que ironicamente também está conectado com tudo que eu falei, com motivos políticos, com essas causas, já que a técnica, a tecnologia e o avanço tecnológico muito surge com um propósito social e essas armas vão ser usadas com alguma finalidade, correto? E daí você, quando o crítico fala sobre isso, né, que ele tá fazendo uma propaganda dela. Então, enfim, é o que acontece. Agora, então, tudo isso daí vai causar com que tenha essas pessoas elitistas que odeiem hip-hop e acham como forma inferior de arte. Cara, o que é impossível. Não é sobre gênero musical, não é sobre você gostar ou não gostar. Não, é algo racista na sua mais pura forma, cara, porque como a música ela surge muito de acordo com o ambiente, é impossível tu distanciar o rap da cultura negra. A música não é algo separado, ela cria em algum contexto, em algum
em alguma forma. Então, você tem tentes ver todos os gêneros que moldaram o hip hop, o soul, o reggae, o jazz, até o rock do Jovem 50, tudo, pra daí tu ver o que como se tornou o gênero. E esses gêneros musicais, por consequência, também funcionam de acordo com o contexto social, cara. Eles existem por conta de pessoas e por conta de motivos, e também por conta de necessidades. O rap também surgiu como uma necessidade, como um meio de expressão para esses grupos marginalizados. É impossível você separar essa questão cultural do rap. Cara, tu dizer que o gênero é limitado por alguma questão de teoria musical é simplesmente ignorância, porque, cara, você não. Você primeiro tem que saber a diferença absurda do que significa forma pro hip hop, como o formato é distinto, como o formato é muito único e próprio, embora ele sim beba influências de diversos lugares. E, cara, você tem que ter essa compreensão porque evidentemente o rap ele por conta das bases, dos beats, eles formam um espaço muito grande para qualquer tipo de influência de gênero nele, né, de subgênero. No Chopin para Butterfly tem muito de jazz, da música. Claro, ainda puramente rap, é rap pra caralho, é abstract hip hop, mas tem uma influência negada de John Coltrane, por exemplo, e de todo tipo de hip hop, assim como, sei lá, se pegar outros gêneros, como do rock, Black Star, do David Bowie, tem uma influência de Two Pink Butterfly do Kendrick Lamar, cara, mesmo não sendo propriamente rap, porque só que o que eu vejo no rap é um formato ainda mais com ainda mais intensidade pra tu fazer isso, pra tu conseguir gravar isso, pra tu conseguir formar o que todas essas inspirações. E isso é muito interessante, cara. É principalmente porque é hoje o gênero, pelo menos em alguns países, né, no mais expansivo criativamente, mais interessante criativamente. E dá pra fazer muita coisa na lírica. É claro que o rap, ele. A letra, no geral, isso nem é sobre rap, né? Antes isso é sobre poesia, sobre letra. Você tem que ver que a letra, a expressão, ela também surge de algum lugar, mesmo que seja. Ela também é fruto de alguma experiência, independente do que você queira fazer com ela. E, claro, uma experiência de um homem negro vai ser completamente diferente de um homem branco, né? Dependendo do local também, mas é algo de fruto. E quando você. Também tem muita gente que paga de virtude, né? Virtuosa. Ah, não, o rap ele fala ah, sobre drogas, sobre dinheiro, fala sobre ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Cara, isso não é só do rapper. Se tu, evidentemente, é também uma das causas inevitáveis do capitalismo, do criar esses grupos que sonham em ter esse crescimento pessoal, esse crescimento econômico e até essa volta por cima, porque é um sentimento natural de ser humano. Se tu pegar, por exemplo, filmes dos anos 80, toda a cena dos anos 70, na verdade, toda a cena da nova Hollywood, de Nova York, por exemplo, era sobre isso. Martin Scorsese, que é um branco, tem vários filmes sobre isso. Por quê? Porque ele também não tinha muito dinheiro e ele
era daquele contexto social. Os filmes, o remake de Scarface também é sobre isso, cara. Agora, é algo natural, né? E isso não existe só no rap, isso existe em diversos outros gêneros. No rock, no pop também pra caralho. É algo que sempre vai existir. Isso não limita a forma de expressão do formato hip hop. E, e na verdade é excelente que haja essa expressão, porque ela também surge como um grito de proteção daquilo, um grito de subversão do que está acontecendo politicamente. Porra. Agora, o, é completamente normal. Só que também dá espaço, sim, o rap para outras formas de escrever. Cara, sei lá, mesmo nos exemplos mais populares. E Tyler, The Creator, escreve de maneira completamente distinta do Kanye West e do Kendrick Lamar. Isso é, mesmo que eles ainda tenham influências entre si, eles estão mais no topo, né, do rap pop, do rap popular. Agora, é um gênero que permite assim. Tem o Rare City Charts, que também é uma pegada mais minimalista. Cara, é, é, é impressionante. Agora, tu tem que entender como funciona a estética no hip hop, porque ela é crucial pra isso. E ela permite nem fez formas criativas de usar os beats, de usar as produções, de fazer ecolalia nas letras. Tem umas conexões divertidas, associativas, interessantes. E, cara, é assim, quando você nega, quando você diz que é um gênero inferior, você tá só inevitavelmente falando algo racista. Não tem como, não tem, impossível não ser. Agora, o, agora, isso foi basicamente algum dos takes falados. ah, algumas coisas falando mais criticamente sobre isso, etc. Porra, mas o episódio de hoje do Máquina de Lavar, puta merda. Foi um bom episódio hoje, cara. Foi bom. Foi. Cara, segunda-feira, cansaço, por ter que me readaptar tudo. Ainda não, podcast ainda não precisa de muita edição, né? Ai, ai, mas ele, mas ainda assim é um saco de ter que se mover a fazer tudo aquilo, né? Pô, mas tem o link do Spotify, né? Descrição do episódio. Tem tem o link de tudo pra editar, na verdade. Tem o link do meu servidor do Discord. É isso aí. Por favor. Tem o link do. Tem o link de tudo, cara. Tem Letterboxd, se tu quiser ver minhas análises únicas. Tem meu Medium, tem meu Substack, só que eu tenho um poeta, por sinal, você deveria me ler. E eu acho que é só isso por hoje. Cara, eu tô com um hiperfoco de traje daquele Raio Negro da Marvel, cara. Porra, é muito foda de traje. E é isso, basicamente. Estamos com 69 inscritos. O número sagrado, o número de medo. E, man, é por isso mesmo. Sei lá, até logo. E te viva, Andrew Clamor.